Boa noite! Estamos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube, pelo nosso canal do YouTube, Papo de Mãe. Sejam bem-vindas a mais uma live de terça-feira, exatamente às 20 horas, começando aqui para você. Boa noite, que você está chegando para falar de um tema que eu estou vivenciando e que eu quero compartilhar com vocês também um pouco dos meus conhecimentos sobre esse tema, para que vocês também possam vivenciá-lo na fase dos seus filhos e das crianças que vocês convivem de forma mais leve, tranquila e natural, porque sim, fazer xixi e cocô é algo natural e fisiológico. Então hoje o nosso papo é sobre por que o seu filho não sai da fralda ou ainda não saiu da fralda. Faz parte de uma série especial que eu estou fazendo aqui no YouTube e no Instagram sobre os porquês da maternidade, para que a gente possa treinar o nosso olhar para ter uma visão mais crítica do comportamento dos nossos filhos e por que eles se comportam de determinada forma e não de outra, ou porque uma outra criança tem um comportamento totalmente diferente, por exemplo, com relação ao desfraude, e o nosso filho não. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, sobre esse assunto, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos e 3 meses. Daqui 4 dias ele faz 3 e 4. Sou casada, moro aqui em São Paulo e sou educadora parental. E atendo mães, de todas as idades, com todos os tipos de questionamentos e de desafios perante a maternidade. Mas hoje mais eu ajudo mães a terem filhos obedientes e saudáveis, o que é o principal, ter inteligência emocional, tornar os nossos filhos fortes e resilientes, mas não através da educação tradicional, mas sim através de uma educação mais respeitosa e que sim impõe limites, precisa ter ali o pulso firme dos pais, os valores, mas que também seja uma educação voltada para a criança, para que de fato a gente não cause traumas, para que essa criança tenha uma vida adulta mais saudável e feliz. E com certeza eu sei que é isso que você quer para o seu filho, tá bom? Então vamos começar? Hoje o tema é por que o meu filho não sai da fralda. E muitas vezes a gente coloca o boi na frente, a carroça na frente do boi, E aí o que acontece é que normalmente a gente começa a ouvir esse assunto de desfraude, de tirar a fralda da criança, quando a criança já está ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Alguns vão achar isso muito cedo, eu concordo, mas sim, é cada vez mais frequente esse assunto, cada vez mais cedo. Então, nós estamos cada vez mais tirando a fralda dos filhos de forma precoce e errada. E aqui, eu vou deixar bem claro que não existe uma idade exata para que cada criança saia da fralda. O que existe é um parâmetro, uma média, e também estudos relacionados a toda a parte de controle, tanto fisiológico, direcionado através do nosso cérebro, como também emocional, Então, porque são esses dois conjuntos, nós vamos falar bastante sobre eles na live de hoje. Esse casalzinho aí, a parte física e a parte emocional, que institui o momento em que a criança está preparada para o desfraude. Mas o que acontece é que no nosso mundo, onde tudo está sendo muito rápido, muito precoce, onde nós temos cada vez menos tempo, menos paciência e tem que resolver as coisas muito rápido, porque afinal nós não temos tempo a perder com uma criança, E aqui coloco entre parênteses, porque sim, estou falando de modo pejorativo, mas acontece que nós estamos cada vez mais tirando as fraldas das crianças mais cedo. Ou porque nós precisamos colocar numa escolinha e aquela escolinha não aceita a criança de fralda, ou porque nós precisamos levar essa criança para a casa da avó e a avó
tem problemas de saúde, de coluna e não consegue trocar a fralda da criança, ou porque as fraldas estão muito caras, né? E afinal a criança já está muito grandinha, ao meu ver, ao ver da mãe, e precisa tirar a fralda logo. Então, assim, temos várias justificativas para tirar essa fralda antes do tempo. E o que acontece realmente é uma falta do olhar para a criança. Peraí, eu estou precisando que ela saia da fralda. Eu estou precisando que ela tire a fralda por conta da escolinha. Eu estou precisando que ela saia da fralda porque eu preciso deixar ela com uma cuidadora que não tem condição de ficar de fralda. Eu preciso... Mas e a criança? Essa criança está preparada para realmente encarar uma fase de desfraude? Porque, na verdade, gente, o desfraude, ele acontece naturalmente. Essa palavra que nós usamos, ela não deveria existir. Porque a função da criança começar a fazer o xixi e o cocô no vaso, ou no pinico, enfim, ela deveria ser algo normal, natural. E a gente deveria tratar esse assunto como tal. Mas o que acontece é que por conta desse movimento sempre de deixar a criança cada vez mais cedo tendo que treinar, né, fazer treinamento de toalete, isso também tem um nome, é o desfraude. Fazer esse treinamento de toalete, o que acontece é que a criança não está pronta emocionalmente e muitas vezes nem fisicamente, tá? E aí o que acontece são muitos escapes, a frustração dessa família mediante a tantos escapes, a tanto xixi na cama, a tanto cocô na cama, cocô andando por aí, lugares em que a criança vai, por exemplo, numa festinha, num restaurante, e aí tem que usar a fralda, porque a criança não consegue segurar, para não acontecer um acidente, mas ela não entende que, opa, eu uso ou não fralda. Fica tudo meio confuso na cabeça da criança, né? Então, isso é um sinal de que a criança não está pronta, definitivamente. E a gente fica ali forçando uma situação porque é conveniente a nós. E sejamos aqui bem sinceros, é conveniente a nós tirar a fralda da criança por N motivos. E aí a gente acaba esquecendo de olhar para a verdadeira necessidade de uma criança. E assim, gente, tem algumas coisas que a gente consegue fazer pelos nossos filhos. Nós conseguimos ler por eles, fazer uma lição de casa por eles, nós conseguimos fazer algumas coisas pelos nossos filhos. Mas dormir, comer, fazer xixi, cocô, que são funções fisiológicas, nós não conseguimos fazer pelos nossos filhos. E isso muitas vezes traz frustração, porque nós não controlamos isso. E nós queremos controlar. Porque afinal, né, muitas vezes nós nos vemos nesse direito de controle, porque somos pais, somos mãe e sabemos mais. Então estamos aí nessa situação de controle e queremos até controlar a hora que eles fazem ou não xixi e cocô. Então é importante a gente olhar para a criança, olhar para as necessidades da criança, para aquilo que ela vem te trazendo e comunicando através de todo o tempo. Não é algo que começa de um dia para o outro, tá? Por exemplo, muita gente fala, mas ele é preguiçoso. Quando a gente fala que a criança é preguiçosa porque ela não quer sentar ali para fazer o xixi ou o cocô, ela tem preguiça ou ela não tem paciência, primeiro que nós estamos taxando uma criança de alguma coisa que na verdade ela não é, né? Afinal, todos nós temos um momento que estamos preguiçosos, que estamos mais letárgicos, e com a criança não é diferente, mas nós colocamos ela dentro dessa caixinha, primeira coisa. A segunda é que, de fato, a gente desenvolve com a criança uma guerra, um cabo de guerra, sabe? E assim como na comida, muitas vezes, come, e também no vaso, faz xixi, do adesivo, aplaude, aí não faz, aí a mãe faz aquela cara de tristeza, de desaprovação, a criança vai associando tudo isso. E se ela consegue associar negativamente, ela também consegue associar positivamente. E aí que está a grande virada de chave. Vou contar a minha experiência para vocês.
O Lucas, quando ele começou, na verdade, a entrar nos 2 anos, nós já compramos alguns livros para ele sobre desfraude. Então, o famoso livro do ratinho, que senta no pinico, alguns livros que pudesse ilustrar para ele aquele novo cenário que ele ia vivenciar. Segunda coisa, a gente sempre, aqui em casa, nós temos, né, liberdade e nós compartilhamos de um ambiente saudável. Então, nós sempre deixamos com que ele participasse desse momento íntimo nosso de evacuação, tá? Então, ele sempre estava ali perto, ele via, fazendo xixi, fazendo cocô, tá? É uma coisa natural e a gente precisa tratar ela de uma forma natural, tá bem? Então, a criança, ele sempre participou disso. Outra coisa, tanto quando ele usava fralda de pano, quanto quando ele usava fralda descartável, a gente dava tchau pro xixi, tchau pro cocô, deixava ele ter um relacionamento ali, jogava a fraldinha no lixo, eu jogava o cocô dele no vaso, quando era de pano a gente dava tchau, ele começou a perceber que era ali que a gente fazia cocô. E não na fralda, a mamãe e o papai não usam fralda, o Lucas usa fralda. E tá tudo bem porque ele ainda é um bebê. Aos poucos, gente, isso foi ao longo de 1 ano. Veja bem, não foi ontem, não foi semana passada, não foi mês passado. Isso começou e a gente sempre pronto aos sinais dele. E o que a gente fala muito, né, o que eu aprendi também muito na educação positiva, qual que é o momento certo para o desfraude? É quando aquela fralda não está se tornando mais necessária. Quando a criança vai ao vaso, né, e ela não quer mais a fralda. Porque ela já aprendeu que é ali que se faz, e ela já tem esse controle. Então, isso é elaborado por uma questão fisiológica, né, o controle dessa parte motora, quanto pela parte emocional. Então, se tem confiança naquilo que você está fazendo, se não tem olhares de reprovação se não fizer, se de repente tem muita mãe, né, que demoniza a fralda, começa a demonizar a fralda, mãe e pai. Então, fralda é coisa de bebezinho, fralda é coisa de criancinha, você já é uma mocinha, isso para uma criança de 3 anos. Você já é uma mocinha, você não precisa mais usar isso, quem usa isso é bebezinho. Você chora igual bebezinho? Então, você não é mais igual bebezinho, você não usa mais fralda. Mesma coisa com a chupeta, que a gente também demoniza. Quando nos é conveniente. Quando não foi conveniente, nós oferecemos a chupeta para a criança lá no começo da fase dela de recém-nascido. Então, muitas vezes, a gente demoniza essa fralda. E aí, o que é interessante é que muitas vezes a gente precisa voltar atrás, porque a criança não tem controle, você percebe isso. Aí você precisa colocar a fralda de novo na criança e a criança não quer. Por quê? Porque existiu todo esse processo de demonizar a fralda, porque a fralda é isso, a fralda... Não, tá tudo bem, pode manter a fralda, não tem problema nenhum em usar fralda, tá? E isso é algo que vai sendo construído. Então, há 1 ano atrás, a gente já foi por meio dos livros, por meio dos próprios estímulos dele, né? E hoje na caixinha de perguntas, eu vou abrir uma caixinha sobre perguntas sobre a nossa live de hoje, nosso tema de hoje. E apareceu uma pergunta, né, também de uma das perguntas foi essa, né? Eu tenho um assento, ele senta no assento, como que eu posso investir, né, nessa intensificação de ajudar ele a fazer o xixi, de ajudar ele a fazer, estimular, a palavra é essa, estimular. Você já está estimulando. A partir do momento que você já compra, já apresenta aquele objeto, já compra uma cuequinha, mesmo que ele ainda coloque por cima da fralda. Você já apresenta aquele novo objeto, aquela nova roupa que ele vai usar. Porque antes era o quê? A blusinha, os shorts, o vestidinho. Agora também vai ter uma cueca. Agora também vai ter uma calcinha. Olha, o papai também usa cueca, a mamãe também usa calcinha. Então ele vai percebendo que tá mudando algumas coisas, né? Ele vai percebendo que entrou uma peça nova de roupa. Olha, a mamãe comprou um assento, ele vai brincar com aquele assento primeiro. Ele vai subir, descer. O que ele está fazendo? Ele está treinando. Ele está sentindo confiança em subir naquilo, em descer, em sentar, e perceber que ele não vai cair dentro do vaso. Então, tudo isso faz parte de um estímulo, mas de uma forma
natural, sem forçar nada. Então, a primeira parte foi justamente isso, convidar ele para experienciar aquele momento da evacuação nossa, dar tchau pro cocô, dar tchau pro xixi, jogar a fraldinha no lixo, ter contato ali de forma lúdica com os livros. Ele vai percebendo, tendo contato também com crianças mais velhas, que as crianças mais velhas não usam fralda. Então, isso também é um indício, ele vai começando a cair algumas fichas, e aí o Lucas chegava em casa, mamãe, fulano lá não usa fralda, o ciclano usa, ela ainda não saiu da fralda. Aí eu começo a perguntar, quem já saiu da fralda na sua classe? Aí ele fala, e quem ainda não? Ele vai percebendo, né? As professoras vieram trazer pra gente, né? Que ele fica também observando muitos colegas, quando estão no banheiro, as professoras ficam ali, né, acompanhando, auxiliando aquela criança. Então, tudo é um processo. Depois de um tempo, praticamente uns 6 meses, que eu comprei cuequinha, comprei só 4 cuequinhas, para ele ver como era. Tinha vezes que ele pedia para usar, tinha vezes que ele não pedia, que ele esquecia, mas ele percebeu que eu comprei uma cuequinha de modelinho igual do papaizinho dele, né, para ele identificar. Olha, é igual do meu pai, eu tenho uma igual. E ele mostrava para todo mundo a cuequinha. E ele foi se acostumando com isso. Então, tudo isso, e assim, era um papo que nunca existiu em casa. Você tem que fazer no vaso. Você tem que usar. Eu comprei, você tem que usar. Não, eu comprei. Tava ali no cantinho, às vezes ele ia lá, colocava, né? Tem um assentozinho que é com escadinha. Aí nós compramos, aí ele abre e fecha, aí você consegue colocar num cantinho. E aí ele ia lá, ele abria, ele colocava, ele subia. Mas nunca existiu assim, senta, faz, por que você não tenta? Tenta, você já é grande. Não, deixa ele usar, perceber para que serve aquilo, como funciona, sentar, perceber como é que é ficar sentado naquele lugar que ele nunca esteve. Porque, na verdade, é uma transição muito grande para a criança, né? Porque ela tá ali brincando e ela pode estar fazendo xixi, cocô sem perceber. Eles não percebem. Depois que isso vai amadurecendo, que essa parte de controle, até mesmo do esfíncter e do ânus, né, vão se desenvolvendo através do córtex, então do cerebelo, né? Então o que acontece? Essa criança vai tendo mais maturidade para lidar com aquele controle. E muito, né, se achava lá no começo que porque a criança tinha a parte motora desenvolvida, que ela já conseguia segurar o esfíncter, né, ou segurar essa parte de excreção. Mas o que acontece é que antes não se discutia tanto sobre a questão emocional. E aí que está o ponto chave também da questão. Não adianta a criança pular com os 2 pés, a criança ter um desenvolvimento motor bom, a criança falar palavras e desenvolver bem a linguagem, se ela não tem o emocional estabelecido para lidar com aquela situação. Se a gente fica pressionando a criança, se a gente fica taxando a criança aí de preguiçosa ou de muito ativa, não consegue ficar parado para fazer o xixi e o cocô, ou muito distraída. Ela é muito distraída, ela não percebe a vontade. Isso não existe, tá? Isso tem também um controle emocional muito grande por fora. Tá? E muitas vezes a gente levanta muitas bolas em atendimento que podem estar relacionados a vários fatores. E aí a gente precisa sentar e realmente perceber quais são os fatores, porque cada criança é única, cada família é única e cada um vai trazer uma percepção diferente de como está vivenciando esse processo junto com a criança, principalmente junto com a escola. A escola tem um papel importantíssimo e às vezes até definitivo nessa conduta. Tem escolas que falam tal data, tal série, a criança não pode mais ter fralda. E aí o que acontece? A corrida da maratona para tirar a fralda dessa criança. E aí o que acontece? De forma violenta, de forma errada. Então, o seu filho não é preguiçoso. Ou o seu filho não é muito ativo. Ou seu filho não é muito distraído.
que acontece é que nós não conhecemos o desenvolvimento infantil para que a gente possa, né, estabelecer ali o momento oportuno e correto para se guiar, vamos dizer, esse desfraude, porque nós somos ali coadjuvantes como pais. A gente ajuda, a gente possibilita ali formas dessa criança vivenciar esse momento de uma melhor forma, de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável, adaptada, né? Ali conversando, trazendo livrinhos, comprando a cuequinha, deixando tudo mais tranquilo, leve possível, né? Proporcionando ali para a criança um ambiente saudável, mas quem vai fazer esse processo é a criança. A gente não consegue fazer esse processo por ela. E esse é o medo de muita gente, porque não consegue controlar. E aí, muitas vezes, esse controle que você tem, a criança emocionalmente acaba percebendo, e esse controle pode vir não só pelo momento que ela vai desfraldar, mas controle de comida, controle de comportamento, controle da parte emocional. Então, o pai e a mãe querem controlar o choro da criança, não quer que a criança chore, não quer que a criança grite, não quer que a criança se movimente. Esse controle todo, ele é refletido nessa parte de excreção. Então, a criança prende, ela fica rígida. Então, isso faz com que ela tenha também dificuldades de evacuação. A mãe fica muito preocupada com essa criança porque não evacua. E o que eu faço? O que eu faço? Não deixa as coisas fluírem de forma natural. É o controle. Essa criança também tende a ficar mais rígida. Ainda mais porque as crianças estão ainda dentro do nosso campo emocional. E a mãe e o filho são diretamente ligados. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Tudo que você está trazendo, tudo que você está comunicando, seja através do seu comportamento, do seu olhar, do seu tom de voz, dos relacionamentos, o seu filho está, chupando tudo. Absorvendo tudo. E a gente não pode esquecer disso. Então, é preciso que também seja algo leve e tranquilo pra gente. Porque senão a criança tende, sim, a observar aquilo e até de uma forma mais introspectiva e sintetizar da forma que ela entende, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Quero dar um outro exemplo aqui para vocês. Tem um caso que eu atendi recentemente. O que acontece? A mãe tirou dos filhos e percebeu que eles não estavam prontos. Gabi, pode colocar a fralda novamente? Precisa ser avaliado, mas no caso dela, ela colocou a fralda novamente e esperou os filhos amadurecerem para assim tirar. Mas sim, tem a parte emocional. Se você coloca a fralda de novo no seu filho, tem que colocar a fralda, né? Você não conseguiu sair da fralda, né? Você faz xixi, mas não faz cocô. Aí tem que botar a fralda porque, sabe, ele não consegue fazer xixi, cocô no vaso. Ele só consegue fazer xixi. E o seu filho tá vendo toda essa sua cara, essa sua reação de chateação por conta disso. No caso dela, não foi assim. Foi tudo bem, vamos colocar a fralda, não tem problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso, vamos colocar a fralda novamente. Ela lidou com aquilo de forma natural e foi exatamente isso que os filhos absorveram. E depois de uns meses, 2, 3 meses, não foi muito tempo, ela percebeu que eles estavam mais maduros e ela fez novamente uma tentativa e essa tentativa foi super bem sucedida. Então, é um exemplo para trazer aqui pra gente, deixar muito claro que vai muito da forma como a gente conduz essa situação. Como a gente entende, será que isso é um saco, botar a fralda de novo? Ai, caramba, eu tô de saco cheio de trocar fralda, ou eu vou ter outro filho e vou ter que trocar fralda de novo desse, você já tá grande, o fulano já trocou, o ciclano já saiu, o beltrano já saiu, e aí chega a avó e fala, nossa, esse menino ainda tá de fralda, essa menina, você já é uma mocinha. Então, a criança percebe tudo isso, esse estresse,
em ela vivenciar essa experiência. E isso sim acaba indo para a parte emocional. E o que acontece é que tende a se deixar esse tempo do desfraude mais longo, até o processo do desfraude das mães que fazem isso de uma forma, optam, né, por fazer isso de uma forma repentina. A escola precisa que desfraude, então semana que vem vai começar o desfraude. Não observa a criança, não sabe, enfim, lê muito pouco sobre o assunto ou nada, e vai pela orientação da escola, porque essa criança precisa. E aí esse desfraude demora 2 meses, 3 meses, 4 meses. E a criança, vez escapa, vez faz um xixi no vaso, vez faz um pinico, vez faz na fralda. E a criança não vira essa chave completamente, não se sente segura para isso, porque ainda não está pronta, nem emocionalmente e nem, às vezes, até fisiologicamente. Porque é muito importante a gente perceber que as duas coisas, elas andam em conjunto. A gente não pode mais só olhar para a parte motora, para a parte fisiológica. A gente precisa olhar como um todo para essa criança, principalmente de uma forma emocional. E a escola tem papel fundamental. Então, quando você, de repente, percebe que essa escola está trazendo algumas necessidades, que, ao seu ver, estão te levantando alguns pontos aí de atenção, do tipo, nossa, mas ele é tão novo, nossa, mas deixa eu entrar aqui e dar uma pesquisada, ver qual que é a média da idade, como que isso acontece, pergunta para um pediatra de confiança, preferencialmente de um pediatra que seja atualizado. Então, assim, começa a levantar as bolas, porque pode ser muitas vezes que essa escola está pecando nesse lado, de não olhar para a necessidade real da criança naquele momento e só para as necessidades da escola. De que no ano que vem não tem 2 professoras na sala para trocar fralda, tem só uma, porque eu só posso pagar uma. Então, todas as crianças que passam dessa série para a próxima, elas já precisam estar desfraldadas, e essa é uma necessidade da escola, econômica. E quem acaba pagando o pato por isso é a criança e a família, que torna esse processo um problemão. Tem crianças até 5, 6 anos de idade que ainda usam fralda. E aí a gente precisa entrar nesse caso dessa criança e perceber aonde está o vácuo, aonde ficou este buraco que essa criança não consegue virar essa chave. Sim? E qual que é a forma errada, né, que a gente fala? É justamente essa. Tirar abruptamente, não olhar para as necessidades da criança, não olhar para os sinais de prontidão. Então, quais são os sinais de prontidão que a gente sempre fala, né? Essa criança, ela está avisando que ela está evacuando ou fazendo xixi? Ó, mamãe, estou fazendo xixi. Ó, mamãe, estou com vontade de fazer cocô. Ó, mamãe. Ou então ela está indo para um cantinho, assim, normalmente, principalmente o número 2, né? As crianças vão para um cantinho, cocô. As crianças vão para um cantinho aqui, agacha, faz força, assim. Então, ela já está começando a entender. São os primeiros sinais. Às vezes ela nem verbaliza ainda, mas ela já está começando a entender. Ou, por exemplo, a criança começa além de avisar, né, pedir para trocar. Então, mamãe, me troca, eu fiz cocô. Mamãe, me troca, eu fiz xixi. Mamãe, me troca, vazou minha fralda. A criança já está tendo uma percepção. Muitas vezes eu ouvia, e isso eu pude comprovar, tem alguma diferença na criança que usa fralda descartável e uma criança que usa fralda de pano? Tem. O que acontece é que as fraldas de hoje são muito boas. Não vazam, dificilmente. E elas deixam a criança com a sensação que ela tá sequinha. E principalmente o xixi, a não ser que a fralda seja muito cheia. Mas assim, a criança fica sequinha. Então, a percepção, né, do molhado do xixi com a pele da criança, ela fica bloqueada ali por aquela qualidade daquela fralda. Já na fralda de pano, isso não acontece.
O pano ele fica molhado, a criança já se sente molhada, aumenta o nível de percepção. Então, normalmente, tem algumas crianças que por usarem fralda de pano já tem essa maior percepção e o desfraude se torna um pouco mais rápido. Porque ela já teve esse treinamento por conta da fralda que ela usou. E já que a outra fralda descartável, por deixar o bebê mais sequinho, vida que segue. Ele nem tá percebendo o que tá acontecendo. Então, isso também vai gerar ali uma pequena diferença, mas nada muito diferente. Mas sim, com o Lucas eu percebi que ele avisava muito mais quando ele tava com a fralda de pano, quando tava com a descartável. Eu posso dizer que nós usamos fralda de pano no Lucas até... Olha, 95% fralda de pano. Foi até uns 2 anos e meio, tá? E aí hoje, assim, não usamos mais, mas até o finalzinho agora eu não usei mais, porque eu comecei a optar por aquelas fraldas de vestir. E aí a fralda de pano, que é de botãozinho do lado, né, não se adaptava mais. Mas nós usamos bastante, assim, posso dizer de uma forma geral, sei lá, 75% foi de fralda. Além da gente contribuir com o meio ambiente, além de ajudar a criança no desfraude, além de serem fofas e ecológicas, né, e não acabar com o meio ambiente. Nós tivemos aí esse bônus na hora do desfraude. E ele adorava usar, escolhia as estampas. E eu, com certeza, pro próximo filho também guardei e vou usá-las, tá? Então, a forma errada, gente, é justamente essa. Da noite pro dia, vamos tirar, porque a escola precisa, porque eu preciso, porque, né? E não olhar para as necessidades daquela criança. E muitas vezes, taxar essa criança, né? Então, a gente começa a fazer o processo... Tira de forma abrupta, de forma violenta, porque é uma violência. Olha, você não está pronto, mas você te vira aí. Te vira que você já está grandinha e você não precisa mais disso. Então, é uma violência, né? Imagina você usando alguma coisa que seja importantíssima para você, por exemplo, um absorvente. Né? E aí, olha, a partir de hoje você vai usar o coletor. Mas eu não me adapto, mas eu tenho alergia. Não tô nem aí. Você te vira, a partir de hoje você não vai mais usar. Então, é uma violência. Você se sente ofendido porque você tiram a sua liberdade, né? Tiram o seu controle com o seu próprio corpo. Então, para eles é a mesma coisa. Algo que é tão importante para a sobrevivência, que é estar limpo. A gente se esquece de pensar no quanto que faz parte da sobrevivência estar limpo, estar alimentado, dormir, comer, tá? A excreção também, ela é fisiológica, né? Então é um direito, é algo inato da criança, ela faz sem perceber e ela precisa fazer. Então é importante que a gente observe que a forma que hoje a gente lida com isso, na maioria das vezes, é uma forma violenta. Então, não coloque os filhos em caixinhas e muito cuidado com a forma que você vai apresentar isso para ele. Porque a forma que o pai e a mãe apresenta é a forma que ele vai levar para a vida dele. Tá? Então, muitas vezes, eles olham pelos nossos óculos, pela nossa visão, tá? Então, tenho casos assim na família de pessoas que eram extremamente controladas quando eram crianças, né? Então, controle na alimentação, controle no comportamento, controle na fase oral, controle de estar tudo muito limpo, tudo muito bem arrumado, não pode bagunçar, não pode isso, não pode aquilo. E isso gerou um excesso de cobrança muito grande, né? E começou a fazer o quê? Prender esse intestino. Isso foi refletido, né? Porque nós também temos a fase digestiva, que é emocionalmente muito atacada por isso. Então, isso acabou também o quê? Fazendo com que a pessoa fosse hoje um adulto com prisão de ventre. Então, isso tudo causa várias disfunções na vida dessa criança.
seja na parte de evacuação, seja na parte da urina, de infecções de urina, pessoas que não percebem quanto que essa urina está cheia, acaba prendendo muito, isso causa casos recorrentes de infecção de urina, problemas também sexuais, não tem controle ali de toda a pelve, então isso também faz com que a pessoa fique muito rígida e também traz problemas na hora de iniciar o seu processo de relação sexual. Então, são problemas, gente, que não vão ser refletidos agora. São coisas que vão deixar rastros e vai refletir lá na vida futura dos nossos filhos. E é claro que não é isso que a gente quer. A gente quer que eles lidem com isso de uma forma natural, porque é natural, e também tranquila, para que eles sejam pessoas que consigam viver e tem, qualidade de vida. Tem muita gente que não faz fora de casa, não faz se depois não toma banho. Tem muitas coisas que estão relacionadas a isso. E isso sim começou ali no processo de desfraude. Como que lidou com aquela situação dentro da família. Então, muitas vezes, isso são resquícios que são deixados. Então, se a gente pode, e hoje a gente tem várias ferramentas e várias formas e vários estudos que comprovam e tudo isso que eu tô falando para vocês, eu não tô tirando do nada, mas é importante que a gente também vá ao encontro de informações para tomar as melhores decisões, para de repente conversar melhor com o pediatra, tirar as dúvidas, com uma escola, saber detectar quando a escola está agindo de boa fé, quando a escola está agindo pelos próprios interesses, e quem vai pagar o pato é você ou seu filho. Então, para a gente perceber, para a gente sair dessa linha de ignorância. E quando eu falo de ignorância, gente, é de ignorância de não conhecer mesmo sobre isso. E a gente estuda para tanta coisa, mas a gente não estuda para ser mãe, a gente não estuda para criar um filho, a gente não estuda para nada disso. A gente cresce com uma boneca na mão achando que ser mãe é só trocar fralda e dar mamadeira. Mas não é bem por aí. Então a gente precisa sim se preparar para isso e entrar em contato com esse tipo de informação para que a gente esteja preparado para o que vem pela frente. Sim, o seu filho pode ter um desfraude tranquilo e tudo bem, ou o seu filho pode ter um processo um pouco mais longo, um pouco mais complicado, um pouco mais desafiador. Você precisa estudar sobre isso e perceber para ajudar o seu filho, porque esse é o nosso papel, tá bom? Sermos auxiliadores dos nossos filhos nesse processo de sair das fraldas. Pontos importantes para viver um desfraude com respeito. Entender se a fralda ainda é útil. Se essa fralda ainda é útil, se ela está acordando seca, se a criança tá tudo bem ainda com a fralda. Normalmente quando eles começam a ficar incomodados com a fralda, eles começam a tirar a fralda. O Lucas teve essa fase, ele não queria usar fralda, coçava, ele queria colocar a mão no órgão genital dele, ele queria coçar o bumbum, ele queria se conhecer mais. Então tem essa fase. Então você tem que começar a perceber se a fralda está cumprindo o papel dela ali ainda, se ela é necessária. Se ela não for necessária, se ele já estiver acordando com a fralda seca, se você está percebendo que ele já está passando durante o dia, 3 horas, 4 horas sem fazer xixi, e aí você vai trocar, ele está com a fralda seca ou quase seca, isso já começa a te dar indícios de que a fralda não está sendo mais útil, tá? E isso é um ponto de alerta. Entender como é esse processo na escola antes de matricular o seu filho. Muitas mães passam pelo período de adaptação escolar, certo? A criança tem, às vezes, aquela fase mais desafiadora do processo de adaptação, ou não, passa por ela, vivencia. Aí, quando essa criança começa a se aproximar da idade dos 3 anos, que esse assunto começa a ser trago para ser feito o desfraude, você percebe que o seu filho não está pronto, mas aí a escola chega e fala, não, ele precisa fazer, porque ano que vem ele precisa estar desfraudado. Aí você pensa, vou tirar.
Não quero isso pro meu filho, não quero que ele sofra essa violência, ele ainda não está pronto, eu quero uma escola que conheça desenvolvimento infantil e que perceba o momento dele, se estiver pronto, e que eu esteja de acordo com isso, porque eu estou percebendo lá no dia a dia que ele ainda não está pronto, porque eu sou a mãe. Mas aí você pensa, ai, vou passar por tudo aquilo de novo, outra escola, procurar outra escola, ele já fez amigos aqui, ele já acostumou com essa professora, perto de casa, cabe no meu bolso. Tá, vou passar. E aí você deixa o seu filho lá. E aí acontece todo o processo. E ele sofre com isso. E você também sofre. Porque no fundo, você sabe que esse não é o melhor. Ele não está sendo tratado de forma digna e ele não está tendo as suas necessidades respeitadas. Mas, nesse momento, você tem que colocar na balança o que é prioridade. É caber no bolso? Será que a gente não consegue apertar um pouquinho mais o cinto? É ficar perto de casa? Será que a gente não consegue demorar 5, 7 minutinhos a mais? É passar por uma nova adaptação, conversar com seu filho, fazer ele entender que os amigos que ele fez ali vão ser amigos dele, eles podem vir em casa e que nós vamos conhecer outros amigos, fazer novas amizades. Ou se poupar desse trabalho, porque sim, é um trabalho que você vai ter a mais. E quando eu falo se poupar, é se poupar mesmo. E permitir que ele vivencie esse processo de modo desrespeitoso naquela escola. Então, algo que eu sempre falo para as mães, vejam essa questão antes de matricular os filhos. Então, pergunte ali, faça uma lista, leva uma lista para a escola e pergunte como que é feito o processo de desfraude aqui. Como que é regido isso? O meu filho vai poder passar para a próxima turma mesmo se ele não tiver desfraudado? O meu filho vai ter alguém para atendê-lo nas trocas se acaso ele não estiver ainda sem a fralda? Como que a escola vê esse processo? Então, traga essas questões antes. E se por um acaso a escola agir de má fé e falar, não, mas agora não é mais assim, é assado, aí eles não foram éticos o suficientes, transparentes e sinceros com você. Outro motivo para você tirar da escola. Porque se não estão sendo éticos e verdadeiros e transparentes nesse caso, quem dera em outros casos que podem acontecer, porque você não está dentro da escola para ficar o tempo inteiro vendo o que está acontecendo. E aí quebra-se um elo de confiança que você tem com aquela instituição, com aquelas pessoas que cuidam do seu filho durante meio-dia ou o dia todo, em algumas boas maiorias das vezes. Então, veja essa questão antes, tá bem? Outra coisa, converse com o seu companheiro, o pai, o padrasto, a madrasta, quem quer que seja. Ou se você não tem um companheiro na educação desse seu filho, dessa criança, com a rede de apoio, seja sua mãe, seja a babá, seja quem for. Você precisa estar alinhado com a forma que isso vai ser conduzido. Para que a mãe fale, não, tudo bem, filho, e o pai fique fazendo cara feia. A criança também percebe. A opinião do pai também é muito importante. Aqui em casa, gente, meu marido fala, o Lucas escreve na pedra. Porque sim, a opinião masculina é importante. E pode passar tempos e você pode acreditar que não, mas sim, as crianças olham e levam em consideração aquilo que o pai diz. E aquilo que ele expressa também. Então é importante que vocês estejam alinhados sobre essa experiência, sobre essa decisão, sobre essa conduta, vamos dizer, A palavra é conduta, sobre a conduta que vai ser dada
para esse processo de tirar a fralda, tá bom? E a rede de apoio também, escola, creche, tudo precisa estar alinhado na mesma página, tá? Alinhe as expectativas da realidade. Sim, algumas crianças são mais... estão mais prontas. Não vou dizer que são melhores, nem mais rápidas. Elas estão mais prontas. E isso é uma construção que começa desde lá de trás. Elas estão mais prontas, tanto emocionalmente quanto de forma motora, para vivenciar aquele momento. E aí, quando se começa a vivenciar, a chave vira. E aí, quando a chave vira, acabou. A criança não quer mais usar fralda. Gente, quem me acompanha aqui nos stories sabe que eu comecei o processo de desfraude do Lucas, de tirar a fralda do Lucas no domingo. Hoje é terça-feira, tá? Foi domingo, segunda, terça. 3 dias que ele tá sem fralda, tá bem? No primeiro dia, nós ficamos em casa. Ficamos em casa a maior parte do tempo. Ele ficou sem fralda. Ele teve 2 escapes de xixi. E à noite, né, a gente orienta para que as mães coloquem fralda para a criança dormir e fazer as sonecas de dia, se elas ainda houverem, né? Se ainda houver soneca. E aí o que aconteceu é que ele fez a soneca de fralda, mas a fralda acordou já seca. É porque antes de manhã ele já passou um período sem fralda. A fralda acordou seca, muito bem. Durante a tarde toda ele fez xixi no vaso. Depois, a gente comprou um adaptador, né? Ele sobe, senta e faz xixi sentadinho. À noite, quando eu fui colocá-lo para dormir, dei banho, coloquei a fralda, ele foi escovar os dentes. Quando eu fui colocá-lo na caminha, senti um cheirinho. E percebi que ele tinha feito cocô na fralda. E tá tudo bem, fez cocô na fralda, eu limpei. Tudo bem, filho. Lembra que a gente tem que fazer no vaso? Mas tudo bem, não tem problema, limpei. E vida passou, coloquei ele no berço. E ele não quis usar... Aliás, ele quis... Eu consegui colocar a fralda nele de novo. A fralda de novo amanheceu seca. No outro dia, na segunda-feira. Ele passou segunda-feira o dia inteiro. Foi pra escolinha... lá fazendo xixi no vaso, não teve nenhum escape, mas não fez cocô. Hoje, terça-feira, novamente, ele não quis, na verdade, hoje, dessa noite, ele já não quis dormir de fralda, nem fazer a soneca de fralda. Disse que não queria, que queria cuequinha. Eu insisti, mas vi que ele estava decidido. Tudo bem, filho. E pensei comigo, se vazar, vazou, a gente lava, troca e acabou. E ele amanheceu seco também. Dessa noite pra hoje, terça-feira. E não quis usar a fralda. Foi pra escolinha. E eu comecei a ficar um pouco atenta por conta do cocô. E aí o que aconteceu é que ele foi pra escolinha. E um pouco depois do almoço, que é um horário que ele costuma evacuar, a professora percebeu, levou ele até o banheiro, convidou, levou brinquedos para ficarem do lado dele, que ele estava brincando, e fez uma massagenzinha na barriga dele, e é uma escola maravilhosa, e ele fez cocô. E assim, a gente percebe que são muito poucos dias, e para algumas pessoas pode parecer rápido, né? Mas o Lucas tem 3 anos e 3 meses. Ele não tem 2 anos e meio. Ele não tem 2 anos. Ele não tem 2 anos e 3 meses. O Lucas, ele tem um desenvolvimento motor e ele já pula com os 2 pés desde os 2 anos e meio. Então, mas ele não dava nenhum outro indício. Mesmo a gente conversando com ele, mesmo ele vendo a gente, mas tudo tem o seu tempo. Mas a partir do momento que ele virou a chavinha, e de fato é isso mesmo, ele já está tendo controle. Podem haver escapes? Podem. Ele está aprendendo.
Ele ainda está evacuando da forma normal? Não, ele é uma criança que evacua de 2 a 3 vezes por dia. Ele tem um sistema digestivo ativo. Ele não é uma criança ressecada, nem com dificuldade de evacuação, constipada. Nunca tive esse problema com o Lucas, muito pelo contrário. Mas ele está aprendendo, então ele está entendendo como funciona, sentindo a barriguinha dele, sentindo as vontades. A gente está dando uma dieta com bastante fruta, ele come bastante fruta, tomando bastante água. E a gente sabe que isso vai ser um processo natural. Mas sim, a gente já percebe que isso está acontecendo de uma forma natural. E esse é o natural. Porque é uma coisa, gente, que acontece com todo mundo. E a gente tem essa mania de ficar fazendo disso um alarde, um problemão. E às vezes falando disso pra família, e aí a criança ouve aquilo, e aí começa a colocar apelido na criança. E, gente, isso não melhora, isso só piora a situação. A criança se sente cada vez mais humilhada, mais ofendida, começa a fazer bullying com a criança por conta disso. Então, ainda mais quando o bullying é feito pelos pais. Então, a gente precisa estar muito atento e alinhar as expectativas com a realidade. Esse foi o caso do Lucas. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. Demora mais para as coisas acontecerem. Tem mais escapes, tá? E a gente precisa alinhar essas expectativas com a realidade. Porque eles estão aprendendo. E quando a gente aprende, a gente erra, a gente falha, a gente cai, só que a gente também levanta e continua. Então, por que o seu filho não sai da fralda? Eu espero aqui ter aberto os seus olhos, o seu coração e os seus ouvidos para várias questões que podem estar acontecendo aí na sua casa, no ambiente em que seu filho convive, no ambiente da escola, para os motivos que isso pode não estar acontecendo de uma forma tão leve e tranquila quanto deveria ser natural. Então, eu espero ter respondido às suas questões e trago aqui, sim, algumas ideias, algumas coisas que a gente pode fazer na prática para tornar esse processo mais tranquilo, não só para a gente, mas para os nossos filhos. Tudo que eles querem é nos agradar, é serem aceitos, é se sentirem amados, se sentirem pertencentes. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente encara esses desafios para que eles não absorvam algo que não é verdadeiro, né? Então, eu espero ter trago aqui informações úteis para que vocês abram os olhos, os corações para a verdadeira importância desse tema na vida dos nossos filhos, tá bom? Que estão crescendo, que faz parte dessa jornada. Eu confesso que esses dias, todo esse processo com o Lucas tá me deixando bem pensativa. Nossa, outro dia eu trouxe para casa, dentro de um bebê conforto, era tão pequenininho. E hoje tá sentando ali, fazendo xixi sozinho, fazendo cocô sozinho. E são fases da vida dos nossos filhos, mas que a gente precisa estar atentos aos sinais de prontidão, ao que eles precisam de nós para realizar essa transição de uma forma mais tranquila. E trazer aqui um depoimento de um filho tão amado e querido, e que está passando por essa fase também, assim como eu, uma nova fase na minha maternidade. É muito legal de dividir isso com vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer todas que passaram, e todos também tiveram homens que passaram por aqui. Agradecer por mais uma live de terça-feira. E para você que perdeu, essa live fica gravada tanto no nosso feed quanto lá no Instagram, no nosso Papo de Mãe. Então, eu já vou subir ela lá também. Então, você pode assistir ela ali mais rapidinha no YouTube, se você precisar também rever essa live quantas vezes você quiser, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau!